Bota, se bota. Dani, come correndo. Agora eu vou chamar o Pepe. Pepe, me chama de novo, por favor, porque tem que chamar dos dois lados, senão é que eu estava explicando para ela, tem que chamar dos dois lados, senão Olha, eu sou eu não bloqueada aqui, entendi né? De direito, tanta tá? denúncia. Não sei se meu som Na verdade, é assim, o Pepe, eu acho que ele é policial, pelo para ser CQ eu não sincera. consegui Ele entender. mantém uma. É, vou ver se eu encontro ele aqui, mas ele tem que fazer o pedido também. Se ele não fizer o pedido, eu não consigo chamar ele. Não, é porque ele não está me seguindo. Ah, chamou já. Então, o que que aconteceu? Entrar ao vivo com Gypsy. Vamos lá. Chamar o primo para cantar aqui pra gente. Inusitado, ele aqui. Eu já pedi Vou te tanto contar uma para coisa. ele, mas eu já pedi tanto para ele e ele não traz para cantar aqui. Ele não traz, viu? Não convida Uma para vez cantar eles aqui, viu? cantaram para mim o Né? grupo E ele inteiro no canta telefone, muito, lá em Los Angeles. viu, Pepe? Viu, Pepe? Tá? O quê? Entrei Ela agora. tá. Escutou, sim, Eu senhor. falei que o grupo Escutou. Não, Gypsy não, entrei Kings, agora. Entrei agora, Ela não quer que escutei. você eu Desculpa. falei que traga uma vez eles o Gypsy cantaram King para para mim no cantar aqui. telefone, lá em Ah, Los Angeles. sim. Estavam, eles É. estavam se apresentando num Que lugar top. lá, num bar, Tá. num lugar de shows, um lugar pequeno. Eu estava com os amigos e eles sabiam que eu adorava uma das Sim. músicas, o A Mi Maneira, é a minha preferida. E elas, vem pra cá, só que eu tava num outro bairro muito longe. Até eu chegar, já teria acabado o show. E aí eu falei, tá bom, que o Gypsy King Sim. tá aí. E essa amiga falou, tá sim, vem pra cá. Eu falei, tá bom, então bota ele cantando aí pra mim no telefone. E ela botou, a minha cara caiu pra mim no É. telefone, a minha música, a minha maneira. Um deles, que era o Posso falar francês, para Para você mim uma nunca coisa? cantaram, viu? Todos os grupos são simples, são queridos, Não. são humildes. Não tem aquela conversa, eu sou maior que o outro. namorava Não, um não tem nada disso aí. deles, que era o Tanto que a francês. maioria, O rapaz do grupo era. Então, o todos namorado são dela era um franceses, jogador de todos futebol são francês franceses. que era amigo do francês do Gypsy Kings. Por isso que esses amigos estavam nesse show. Que era um restaurante, era um lugar que era em mesas, era um lugar pequeno, Certo. assim. Aí ele cantou. Fiquei doida. Sim, Aí eu nós somos falei, ai, festeiros, nós agora gostamos de essa cruz, beber, porque era comer, muito longe. cantar. Era muito longe de mim, cara. Eles têm a minha idade, Daniela. Varam uma madrugada cantando. Eu não tenho forças mal para andar. Depois a E gente eles vai varam falar uma de se não ter madrugada forças cantando. Eu para falo, andar meu Deus, como é depois que que acabar isso consegue? aqui, porque é a minha expertise Sim, eu agora. tenho muito que te falar, né? Mas eu vou responder a pergunta do Pepe. Vou É. responder a pergunta do Pepe. Então, Pepe, como você falou, tem que ver todos os lados. Como eu falei para você, eu sou uma pessoa muito observadora. Então, o que que aconteceu? Esses dias eu entrei numa rede social minha, que não tem nada a ver nem com essa e nem com a nossa lá. E nessa rede social, tinha uma moça com uma plaquinha aqui na frente, escrito: por favor, faça um Pix para mim, que eu quero comprar um iPhone 13. Meu Deus. Legal. Meu Deus. Eu tenho um Samsung. Não, não estava pelada, mas para mim é como se tivesse, porque é pelada de alma. Porque eu pensei, meu Deus, tem gente morrendo de fome. Se ela estivesse pedindo comida, eu faria um Pix, mesmo não sabendo se ela estava ou não passando fome. Aí eu entrei no outro dia, na mesma rede, a outra com uma outra plaquinha aqui. Por favor, me Esse é o ajudem a mundo, colocar André. silicone. Se você se for parar para se preocupar por cada maluco, Esse é o tem mundo, gente que é Daniela. vazio. Não tem educação, não tem orientação. Quem orienta as pessoas hoje? Quando a gente era adolescente, nós tínhamos ídolos, nós tínhamos autores, escritores, compositores, até cantores que tinham alma, que tinham que passar, Bandas. né, para as pessoas. Você seguia aquela pessoa, as Verdade. entrevistas eram cheias de informação relevantes para a vida das pessoas. Agora, essa aí é os 5 minutos de fama. Você Correto. não pode gastar a tua energia se incomodando com eu diria, sabe assim, deixa que a vida se encarrega desses.
sabe assim? É importante focar. Você sabe o que me incomoda um pouco? É saber que tem Olha, aqui pessoa na que minha dá o esquina, dinheiro. tem um rapaz que todo E dia está ali isso pedindo dinheiro incomoda. com uma bebê no colo. Cada vez que eu passo, eu te juro por Deus, eu boto todo o meu budismo em prática. Porque dá vontade de abrir o carro, descer, arrancar aquela criança e levar para mim. É uma bebezinha. Cabelinho assim arrumado, sabe? Tá crescendo na esquina. Um dia eu passei a pé e eu falei com o rapaz. Eu falei, Dá a volta no né? quarteirão, dá a volta no É o ponto quarteirão. dele ali. Ele Dou a usa a volta no própria quarteirão. filha, ou sei lá se é filha dele. Deve ser, porque a criança está bem à vontade. Isso é normal. Em São Paulo, você sabe que é normal nos semáforos colocar criança, eles alugam a Então, tem que criança devia ser. para essa finalidade. Já Mas cansei de tirar a gente, criança da isso, rua. às vezes, existem mães que colocam muitas crianças no mundo para fazer isso para André, elas. um Que segundinho, só ficam que no muitas coisas a gente não semáforo sabe. sentadas e as Sabe como eu crianças lá comecei a pedindo minha vida, dinheiro. André? Oi. Como comissário de E menores. o Eu que que comecei a vocês minha e o que vida que os como comissários comissário de de menores menores. fazem a respeito disso? A minha curiosidade, porque eu não vejo importar. Eu estou no Rio de Janeiro nesse Vamos momento. lá. As esquinas do Rio de Janeiro, os cruzamentos, todos os Sim. sinais são lotados de menores. E menores, assim, pedindo. Bom, há 20 anos atrás, quando eu comecei, sim, há 20 anos atrás, quando eu comecei, hoje eu já me aposentei disso aí. Hoje eu sou da seccional 78 DP São Paulo. Eu trabalho junto com o delegado, Dr. Elias Francisco, tá? Há mais de 25 anos eu trabalho com ele. Então, eu trabalho mais à noite. André disse que eu varo à noite, é verdade. Só que a minha esposa fica em casa e eu fico na delegacia, juntamente com o delegado. Então, eu sou praticamente o braço direito dele e sou da chefia, tá? Na época que eu trabalhava, era um trabalho duro. Então, eu colocava todo mundo num caminhão, colocava na Kombi e ia nas periferias, não é? Bater porta em porta, denúncia, mães que deixavam filhos sozinhos em casa para ir trabalhar. Então, não chegava, dava apoio e tal, ou tirava as crianças e levava para um lugar mais seguro, um lugar mais que possa ter recursos, né? Porque aquelas pessoas ficaram ali, as crianças ficavam 2, 3 dias com vizinhas. As vizinhas não tinham nem alimento para dar para as crianças. Então, é um sofrimento? Sim. A pessoa não pode ter compaixão. Tem que colocar sentimento do lado, não é? Coração e usar a razão. Então, nós tirava, praticamente arrancava as crianças das mães e levava para um lugar adequado, porque ali não tinha nem como sobreviver. Mas Então, já vimos já muitas coisas que hoje em dia você vê as pessoas trabalharem, dizem que eles são comissários de menores, eles querem ganhar um salário, entendeu? Mas descer favela e subir favela, eles não querem. Eles querem ficar procurando no farol pessoas que estão com criança no colo. Então, já cansei de descer do meu carro, pegar aquela criança, pedir documentação, não tem. Tem prova que é pai e mãe? Não, é meu sobrinho. Aí eu pego, chamo 190, eu me apresento, dou um carteiraço, vai todo mundo para a delegacia. Lá nós encaminha, entendeu? Então, quer dizer, o que eu posso fazer hoje? Qual é que é meu conselho para todos que sabem disso aí? É ignorar, porque não tem como. Agora a gente joga a culpa no governo, não é? O governo. O que o governo tem que vir com a gente? Nós pagamos nossos impostos, não é verdade? Nós temos tudo relacionado a quê? Em qual propósito? Em sobreviver. Agora eu pergunto para as duas. O que o governo faz pela gente? Nada. Nada. Absolutamente nada. Não temos recurso nenhum. Trabalhamos. Se eu tenho meu dinheiro, eu vou ali e compro minha arma. O governo não concede arma. Se eu quero um colete, eu vou lá e compro para mim um colete. Então, quer dizer, o que você me fala de um comissário de menor para descer favela e arrancar uma criança de uma mãe, sendo que a comunidade toda vai se revoltar em cima da pessoa. Entendeu, André? A Dani caiu. Então, então não tem como, hoje em dia, uma pessoa trabalhar com recurso.
Porque a pessoa chama as PM ou a própria civil, eles demoram para chegar. Caiu. Então, hoje em dia, não temos um recurso como eu tinha mais ou menos há 20 anos atrás, eu tinha recurso. Hoje não tem mais. Hoje o pessoal tem medo de a comunidade, que fala favelas hoje, né? Hoje é favela. Antigamente era comunidade, para ficar mais bonito. Então não adianta, você fala plaquinha, quero um iPhone 13, quero colocar silicone, você vê cada absurdo na rua. Mas cadê o lanche para comer? Cadê entendeu? Cadê a marmita? Quem se importa de fazer sem marmita e levar para as pessoas para comer? Cobertores. Eu vou dar uma pequena discordada dele, mas é pequenininha, pai. Porque se o posto de saúde... Nós vamos aqui para discutir esse assunto de agressão Dani, de comunidade. Se o posto as pessoas de saúde não distribuísse pílula e camisinha, eu diria assim, eles não têm alternativa, mas distribuem. Eu sei porque meu marido trabalha na prefeitura e sei que eles distribuem. Então, é uma causa muito pensada isso, certo? Então, eu vejo assim, a dificuldade que se tem para fazer uma adoção, tá? Tem que esperar 5 anos, tem que esperar numa fila, tem que não sei o quê, e sendo que tem crianças na rua passando fome, necessidade, e você tem essa burocracia de levar para casa. Exemplo, tá? Se eu for pedir uma adoção, vai demorar assim, não 5, 10 anos. Agora, uma pessoa com poder aquisitivo maior, eles conseguem isso em 30 dias. Porque prova que tem um imóvel, prova com os vizinhos que são boa família, que realmente não podem ter filhos. Então, o que o juiz faz? O excelentíssimo doutor juiz concede a guarda. Simples assim. Então, hoje em dia, o mundo sabe. Por isso que nós somos apelidados de brasileiro, o jeitinho brasileiro. Isso que eu tenho no da famosa provérbio, né? O jeitinho brasileiro. Então, para tudo hoje em dia tem jeito, André. Viu? Pois é, né? Entra então, aquilo que eu falei para a Dani agora há pouco. Pode falar, Dani. Porque a gente tocou nesse assunto porque você falou dessa mulher da plaquinha. Eu te sugeriria que você focasse, você falou, não quero massificar o que você quis dizer é pegar um assunto só, né? E ir naquele. Todas as causas que te batem no coração, você gostaria de ajudar de alguma forma. Mas é meio complicado isso, porque quando a gente pega tem uma chance daquela uma chegar num lugar. Num lugar, por exemplo, a causa infantil. Concordo com você, Daniela. Concordo plenamente. Infantil, mulheres e, por exemplo, violência contra a mulher, contra a criança e contra os animais, são coisas que são as minhas causas. É que falar de causa, porque é violência contra... E isso não pode acontecer numa sociedade. Não pode acontecer. Violência contra a criança, eu acho que é inafiançável. Sabe? Contra animais, é a mesma coisa, porque os animais são crianças, são anjos, eles não se defendem. Anjos que Deus pôs na terra para cuidar da gente e que a gente maltrata. Eu acho né? que as pessoas maltratam. Eu acho que para esse teu projeto dar certo e crescer como ele merece crescer, você tinha que afunilar um pouco, sabe? Ter 1, 2 dessas, 3 no máximo, para que você vire uma referência. Porque senão vai ser muitos assuntos que daí não vira referência. A pessoa passa aquilo ali, porque hoje em dia as pessoas elas passam. São milhares de ofertas bobas na internet de assuntos que são completamente irrelevantes, mas às vezes a pessoa tem 2 milhões de seguidores com a sua irrelevância, né? Porque as pessoas acham engraçado, elas acham, sei lá o que elas acham, né? Mas acham alguma coisa, tanto que tem. Gostam daquilo, se identificam com aquilo. A tua proposta é séria. Então, para que isso faça diferença de verdade, porque nada sério faz muita diferença.
As pessoas têm preguiça de abraçar causas que façam diferença. Sim. Elas têm preguiça, elas não querem se expor, elas não querem se ver. Tem colegas minhas que estão se expondo com aquilo que elas acreditam em termos de política e são atacadas diariamente. Mas ela acredita naquilo. Eu não estou aqui dizendo se é certo, se é errado, não estou fazendo julgamento de valores, porque cada uma vai acreditar naquilo que o seu amadurecimento espiritual, eu diria, lhe colocou naquele momento, né? Se você tem pessoas que só se importam com a matéria, elas querem comprar um celular, elas querem botar um silicone no peito, né? Porque ela Por isso que eu falei, eu vou colocar uma placa pedindo uma arma nova, né? Porque as pessoas querem isso. Um vai querer uma arma, o outro vai querer o silicone, o outro vai querer um celular, sabe assim? Elas estão nesse momento do desenvolvimento espiritual. E não adianta a gente ir contra isso, porque as pessoas dão aquilo que elas são, aquilo que elas eu vou complementar só a sua conversa, vou complementar, sem noção. Então, estão sem noção. Hoje em dia vivemos num mundo sem noção. Sem noção, sem direção, sem educação, sem sentimento, porque ninguém faz aquilo que não sente. Ninguém apoia. Sim. Aquela pessoa pode estar completamente errada, mas ela sente aquilo. O limite dela, o desenvolvimento dela, o espiritual, o emocional, educacional, é aquele. É aquele ali. Então, assim, cuida de... Daniele, vejo que você é uma pessoa muito espiritual. Você está ligada muito, vejo sua energia muito abrejante e vejo você uma pessoa muito delicada e vejo também uma estrela muito forte em você. Muito obrigada. Eu só vou complementar só a sua conversa, que eu achei interessante. Porque às vezes... A Dani é ótima, assim, uma surpresa como pessoa para mim, porque eu conheço ela como atriz. Nós temos um amigo em comum, não vou falar o nome. Nós temos um amigo em comum. Se você falar o nome. Não, mas eu vou postar, ele vai ver. Não adianta, eu tô brincando. Então, o que que acontece? A gente conhece o trabalho da pessoa e gosta do trabalho da pessoa. Mas quando a gente conhece a pessoa e vê que a pessoa tem esse tipo de pensamento, a gente fica mais maravilhado e mais fã ainda, né? Porque não basta a pessoa ser uma celebridade, se por dentro ela é, né? Vamos dizer. Podre, amigo. Podre. A verdade. Só quero só complementar uma coisa. E a Daniela, tenho certeza que ela vai concordar. Hoje em dia, vem cá, Cebolinha. Você está fazendo vocês parem, tá? Vocês parem. Eu só quero te complementar com uma coisa só, tá? É geral. Muitas pessoas gostam de ouvir, sabe o quê? Mentira. Mentira. Eles vão falar assim, ó, é verdade. Mentira, Pepe, é verdade. Pepe. E se você falar a verdade, você perde o amigo. Pepe. Então, o melhor amigo do homem é isso aqui, ó. É o meu Cebolinha. Que é da minha filha, ó. Daí, por favor. Não, eu estou te mostrando para você o seguinte. Não, é que aconteceu um episódio com ela. Ela vai ficar difícil. triste. Não, está difícil hoje em dia você confiar em ser humano. Porque um ser humano, você dá um prato de comida, passa 5 minutos e ele esqueceu. Para um cãozinho, eu pago a ração do meu cãozinho R$100. Mas posso falar, eu pago com gosto. Sabe por quê? Eu beijo ele de manhã, à tarde e à noite, balançando um rabinho para mim. Então isso não tem dinheiro que pague. Então as pessoas querem escutar o quê? Mentira. Mentira. A mentira é verdade. Infelizmente é assim que vive a vida. Hoje em dia, se eu falar uma história bonita, mas é mentira. Agora você quer ver? A Andréia falou uma história triste. Essa mulher quer ibope, mentira dela. Ó, simples assim, Daniela. Então é complicado, o ser humano é complicado, minha linda. É o que eu sempre digo, as pessoas dão aquilo que elas podem. A gente tem que fazer a nossa escolha. Se você está indo por um caminho, sim, a pessoa está dando uma coisa que não vai te fazer bem, ou vai te machucar, ou emocionalmente, ou fisicamente, como a história que você contou, a tua história, não é uma história que você contou, é tua realidade, tua história que você realidade, contou. É a realidade. Uma delas, né? A última o Pepe sabe, né, Pepe? Você se desvia disso, porque não tem jeito.
saia fora, você saia correndo, você pega o seu, sabe, e vá viver. Não importa a opinião da tua família, não importa a opinião da criatura que está fazendo uma coisa errada, não importa a opinião de ninguém. Sabe? Desvia-se, desvia-se. A gente tem que aprender a cuidar da gente, a não esperar que o outro cuide da gente. Se tiver uma pessoa... É esse gancho que eu queria pegar e passar para a Andréia. O que você acabou de falar, mas falar de uma maneira reta para ela poder entender. Eu sei que você tem com toda a delicadeza do mundo com a Andréia. Você está recebendo um monte de elogios, tá, Daniela? De amigos seus de fora do Brasil. É só que eu não consigo, né, passar para você. Então, às vezes, Daniela, você está falando uma conversa tão bonita para ela, sem querer ofender, logicamente, mas eu acho que ela está desviando um pouco o foco. Então, André, o papo é com você. Eu já te falei, a Pupi já te falou, eu vou te repetir milhões de vezes, quantas vezes for possível. Se foca, no máximo, em duas coisas. Outra coisa, sentimento do lado, coração do outro. Vai na razão. Se você misturar os três, você vai ficar em cima do muro. Então, não adianta você abraçar várias causas e não resolver nenhuma. Se foca em duas no mínimo. Estou errado, Daniela? É isso que você passar para ela? Eu acho que sim, porque assim, tem muita gente desequilibrada emocionalmente, tem uns de cabeça mesmo, né? Neurologicamente. Eu sou um. Eu sou um. Tem muita gente desequilibrada emocionalmente. Então, assim, as pessoas precisam de um norte. É mais fácil você crescer no teu projeto se você abraçar uma, duas, no máximo 3 causas. Para, menino. Ele quer atenção. São 3 causas, né? Feminicídio. Na verdade, são crimes em geral. Os cachorrinhos ficaram por minha conta. Eles não estão lá, não, tá? Só tô esclarecendo essa parte. O que eu disse é só dividir a questão da criminalidade. Foi o que eu falei para você. Mas a mulher foi abusada. Mas foi abusada? Porque hoje em dia, aquilo que eu falei por telefone para você, Dani, você tem que namorar à distância. Porque daí dá uma briguinha qualquer mulher, o homem me abusou de mim. Gente, peraí, na nossa época não era assim. Na nossa época, olha, eu tenho uma forma diferente de pensar. Todo mundo fala assim, sobre dar uns tapinhas numa criança, sobre educar. Meu, eu não tenho a Havaiana nas costas, na bunda, em qualquer outro lugar. Eu tenho o chinelo mais barato que tinha, porque a gente não tinha dinheiro nem para Havaiana. E eu tô aqui. E eu valorizo a minha mãe porque eu agradeço a educação que ela me deu. E eu não morri por ter tomado uns tapinhas dela. Então, eu acho que a didática, muita coisa veio para estragar, não veio para somar. Essa é uma opinião pessoal. Eu não concordo. Versão tapinha, eu acho que não é por aí. A minha filha mais novinha tem 29 anos. Eu posso chamar ela, ela vai provar para vocês, porque não tem um porquê, motivo, eu falo assim ou não, né? Então é só sim ou não. Porque se me conhece, sou neto de espanhol, sou filho de espanhol, então quer dizer, é papo reto. Não tem aquele negócio de rodeio ou fazer voltinhas. Desculpa. Nunca minha filha levou um tapa. Nunca. Nunca. O meu filho tem 33 para 34 anos. Um dia na vida, minha esposa, de brincadeira, para, vou te pegar. Ele caiu do sofá e o narizinho dele entortou. Isso há 34 anos atrás. Então, eu, minha esposa, minha família, somos contra a agressão. Nós sentamos com nossos filhos, com nossos netos e conversamos. Mas é mais fácil a pessoa ficar irritada, pegar o chinelo e falar, vou te pegar. Um tapa mal dado pode ocasionar uma coisa pior. Então, hoje em dia, os pais falam assim, bater é fácil. Mas depois vem a consequência, vem o remorso. Tem muitos pais que gostam de agredir os filhos. Só que não tem consciência. É um assunto complexo, Pepe, porque hoje em dia tem crianças chamando polícia para os pais. Não mata os pais. Escolas e batendo professores. Mata os pais. Mata. Pensa por outro lado. Assim como você não tem marcado na tua pele uma chinelada, teve um lado teu que se permitiu ficar 6 anos apanhando do companheiro. Viu? Da onde que surgiu dentro de você 6 anos
não são 6 dias, nem 6 semanas. Nem 6 meses. Muito tempo. 6 meses. Aonde que você abriu mão de... Ah, não, mas ela me educou. Era o que ela sabia. Você não vai agora pensar mal da sua mãe, não é isso. Era o que ela sabia. Mas o fato de você ter perdoado com essa facilidade, não ter nunca questionado a violência física ou o destempero da pessoa, ou a falta de maturidade desta mãe de outra forma, fez com que um dia você se coloque naquele lugar de aceitar que o teu companheiro, o seu marido, a pessoa que você casou, que jurou lá na frente, sei lá de que entidade, né, que cuidaria, te protegeria até que a morte os separe, geralmente é o que eles dizem. Então, assim, já na noite do casamento, você sofreu a primeira violência e achou que devia continuar, que tudo bem continuar. Por quê? Porque na infância ou na adolescência, você tomou umas chineladas e, né, e tudo bem. Mas era da tua mãe. Mas fica no cérebro da gente aquela permissividade. Não, mas isso vai parar. Isso é só para me ensinar alguma coisa, talvez. Você falou, foi por nada, né? Então, assim, Por nada. Não é justificável. Em Não. alguma. Nem com Concordo com você, Daniela. Nem com... Concordo. Se a pessoa não tem maturidade para educar, né, ela pode terceirizar isso. Se não tem condições, é que a gente entende, né, que muita gente não tem. E muita gente sobreviveu a isso. Porque a educação começa em casa. Na escola, a gente aprende, né, o que a gente tem que aprender, estudar, essas coisas, mas a educação começa em casa, porque nós somos frutos do meio. Então, se você pertence a uma família que está acostumado com palavrões, agressões, esse tipo de coisa, você vai transmitir isso lá fora. Isso você vai passar... Discordo, meu anjo. Discordo. Desconheço esse provérbio, desconheço. Eu conheço e convivi com muitas pessoas de sociedade alta, e você sabe, acho que felizmente eu ando nessas opiniões de vocês. A educação começa em casa. Sabe quantas pessoas de alto nível, classe A, existem no mundo e têm os filhos aborrecentes, não é adolescente, aborrecente, que traz problema para a família. Aí a pessoa fala, pô, mas os pais são bacanas, os irmãos são bacanas, por que ele é assim? Não são. Então, isso já vem da pessoa, como a Daniela falou. Porque não a são. Pessoa de si próprio. O que é bacana da pessoa, né? O que é bacana? Ele tem uma boa casa, ele tem alimentação, mas e o lado emocional? Está sendo suprido? Eles têm atenção para essa criança? Peraí, gente, mas aí vocês estão entrando numa questão que é como daquela psicóloga que eu falei, existem pessoas doentes. Eu, na minha tese, que eu fiz, que eu não peguei ainda o diploma, quando eu falo para as pessoas, eles não acreditam. Da pessoa que eu sou muito, muito fã, vocês vão falar, ela é louca. Mas eu sou, assim, uma pessoa que eu admirei muito. O Ted Bundy. Quem? O Ted Bundy. Ele sabe quem é o Ted Bundy. Então, eu tô pensando, foi o maior serial killer que existiu no mundo. E ele era um advogado. Convivia no meio de presidentes, apoiava presidente, artistas. E ele, durante 20 anos, ajudou a se procurar. Para você ver o tamanho da inteligência de um sociopata. Aí entra doença no meio. Isso é um assunto, aquilo que eu estou falando, isso é um assunto muito complexo, porque tem muitas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Entendeu? Traumas. O Ted Bundy, ele jurou inocência quase até a hora da morte. Quase até a hora de ir para a cadeira para ser fuzilado lá, não sei como é que vocês falam lá. Mas ele foi um dos maiores advogados que existiu. Uma mente brilhante. E era um sociopata. Psicopata. Ele era um sociopata, né? E também ele era um sociopata. Também um psicopata. Até porque, quando eu conversei com uma psiquiatra, ela disse para mim que existem alguns problemas também, porque existem doenças parecidas, mas que os remédios são diferentes.
Então, isso muitas vezes, as doenças mentais, elas não têm exames para ser feito. Então, você não tem como detectar se uma pessoa é bipolar, se a pessoa tem borderline, se a pessoa é psicopata, sociopata. Não Você existe tem que observar. não existe diagnóstico para você ver um sexopata que só pensa em sexo, né? Sexopata. Ou uma pessoa que quer matar uma pessoa. Primeiro ela se torna amiga. Primeira coisa. Aí depois você aproxima de você. Aí depois te mata. Então, quer dizer, aí se torna o quê? Eu te pergunto. Você confia tanto numa pessoa, se entrega para essa pessoa 6 anos. Como é que ela não te matou? Então você tem que louvar a Deus de manhã, tarde e à noite. Porque um tapa mal dado ia deslocar, sim, ou a coluna cervical, ou seu rosto ia ficar deformado. Você é linda, você é maravilhosa. Pode ficar Então, quer dizer, 6 anos, como a Diane falou, não são 6 dias, 6 semanas. São 6 anos. Então, o conselho que eu dou para minha filha, fala assim, filha, o dia que você casar, nunca deixe um tapa de um homem chegar no seu rosto. Dê um tapa, parou por aí. Não tem respeito. Então, o respeito é sentar e conversar. Ponto final. Para isso, É isso aí. Deus deu 2 ouvidos e uma língua. Fala menos e ouve mais. A carência do ser humano está tão violenta hoje em dia, as pessoas estão tão sozinhas. Desde 2007, 2008, nasceu esse celular, né? Que as pessoas se veem à distância. Elas estão tão carentes, tão sozinhas, que às vezes elas aceitam. Veio para ajudar, mas também veio para desgraçar a vida de muita gente. Na verdade, o aparelho em si, ele tem um propósito. As pessoas é que não sabem usar. É uma ferramenta multiuso, né? Tem que saber usar. Então, infelizmente, muitas pessoas não sabem. Transfira para o outro o cuidado consigo mesmo. Que a gente é que tem que ter com a gente. Você não pode esperar que o outro cuide de você. Você tem que cuidar de você primeiro. O que é importante para você? Como é que você tem que se alimentar? Qual é o seu momento no dia que você vai fazer o seu exercício físico? O que é bom para você? Você ler, você estudar, o seu trabalho. O que é importante para você? E assim, antes só do que mal acompanhado. Eu tenho um grande amigo que fala para mim sempre, eu não sou igual a você. Antes vão acompanhado do que só. Eu sei que você é antes só do que mal acompanhada. Ele me diz sempre, Também, né? Eu conheço pessoas assim. Também conheço. Né? Né, Pepe? A solidão faz bem para uma pessoa, mas não para sempre. A solidão é bom. Sempre são um retiro espiritual. Por isso existe o retiro espiritual. Até Vamos e viemos. Alguém que de fato vá respeitar na mesma medida, vá somar. Não vá deixando de ser quem você é para aturar alguma coisa. Mas voltando para o teu projeto, que eu acho que, né, essa live a gente quer atrair as pessoas para isso. Isso é uma causa. A violência feminina, a violência doméstica... Assédio. É uma coisa muito séria. Eu faço Krav Maga. Eu faço há muitos anos Krav Maga, que é defesa pessoal. E eles têm um projeto que eles dão uns seminários de defesa pessoal especificamente para mulheres, por causa da violência doméstica, que é muito grande. E o meu mestre do Krav Maga, ele estava me falando que parece que essa novela que está no ar agora, aqui no Brasil, do horário das 9, está trazendo essa temática. Tem uma academia de Krav Maga, uma das personagens sofre abuso doméstico, abuso do marido, e ela vai procurar o Krav Maga para aprender a se defender, porque ela quer se defender do marido. A minha filha anda com sprayzinho de pimenta. Mais fácil. Mas, né, às vezes... Ela está falando no caso do estudo. Sim. Está dentro de casa. Às vezes a pessoa levar tudo a sério, não adianta. Você não sabe que o seu marido vai te catar e te enfiar porrada. Sim, mas muita gente não tem a paciência ao que você está falando. Eu compreendo, entendo, e você está coberta de razão, é uma defesa pessoal. Só que muita gente não tem possibilidade, não tem tempo de fazer esse tipo de, digamos, essa academia. Vamos se dizer uma academia, tá? Tem muita gente que não tem. E para isso, eu acho que a polícia devia ser melhor, a prefeitura, os órgãos
Concordo, de proteção concordo. deviam, né, ser responsabilizados. Mas para aqueles que têm, e tem muita gente que tem, porque é mais barato que uma academia de ginástica comum de você ir lá levantar peso para nada, né? Sim, Então, sim. é interessante porque agora, nesse momento, porque essa novela parece que começou a semana passada, mês passado, eu não sei exatamente, mas se eles vão colocar no horário nobre esse tema, e o 90% dos brasileiros assistem novela, era um bom momento para você, eu acho, de colocar, de abraçar, né? De mostrar essa causa, Divulgar. né? Divulgar. Desculpa perguntar, mas que rede que é? Terminou era sobre o abuso com menores, o abuso eletrônico na internet, foi o que a outra novela trouxe, né? Uhum. De causa relevante, eu diria assim, de assunto relevante dentro do folhetim, né? Como é que a delegada ia atrás daquele pedófilo lá. Aliás, eu me lembro, quando eu cheguei aqui no Brasil, 2 meses atrás, mostraram um ator super conhecido de tudo e todos, que foi preso como pedófilo. Eu não lembro de falar o nome errado, mas era Porque é um dos mais antigos, ele era mais com mais idade, né? Eu lembro dele. milhões de Lembro, sim. novelas, filmes e Mas ele alegou o quê? Então, assim, só ele se Tem o que baseou alegar, Pepe. no... Não existe o que alegar. Porque se você é pego em Não, flagrante, não tem. Não, né? ele falou o seguinte, que o personagem dele, ele estava usando o personagem dele, da novela. não, ele nunca Foi aí, eu sei quem é que o cara está falando. fez nada com isso. Ele era um brilhante ator, inclusive outros Sim, personagens sim, foi punido, foi retirado da televisão por esse motivo. Mas qual é que foi a alegação? O que que ele alegou? Alegou que ele estava usando o personagem dele. não vi nada. Ele estava usando a cara que ele bota na televisão. Mas tem milhares Você que entendeu fazem agora? isso sem ser conhecidos, sem nada. Esse foi só um. Me espantou porque uma pessoa que tem uma carreira, né? Uma carreira Tá. até bonita. É, Dani, Mas você chegou há 2 meses no Brasil. Você pretende ficar mesmo depois do... Desculpa a tragédia que aconteceu com você, depois eu explico para o Pepe o porquê do cachorrinho, eu explico para ele depois. Você pretende ficar, você pretende trabalhar aqui, você pretende voltar, você tem planos de fazer alguma outra... O que você pretende? Porque você é uma atriz completa, é, né? Completa. obrigada. Nesse momento da minha vida, eu estou aqui. Eu tirei esse ano para estar aqui, né? Eu estou sempre indo. A minha vida é para frente. Eu procuro não olhar para trás. Tem certos sentimentos que a gente tem que trabalhar dentro da gente, como isso que aconteceu essa semana, que foi uma fatalidade, né? Então, dói. Quando você perde um filho, dói. Mesmo que esse filho tenha 4 patas e não só 2 pernas, como foi o meu caso. Dói muito, mas a vida é para frente. É para frente. Tudo eu transformo em lições. E o mais rápido possível. Essa é o meu modo operante hoje. O mais rápido possível. Eu não fico, por que isso aconteceu comigo? Aconteceu porque tinha que acontecer, por alguma razão. E o dia é hoje. E eu acordei hoje, o que eu tenho para frente? É sempre assim, né? Então, isso te dá uma... Como é que eu vou te explicar isso? A gente sai da sofrência, porque o ontem foi ontem, aconteceu ontem. Depende do quanto você alimenta o sofrimento para ele ficar maior. A gente tem que alimentar o positivo. Por isso que eu perguntei quanto te machuca essas causas aí que você está abraçando, porque é muita violência. É muita violência contra o ser humano, contra o nosso direito de ser feliz hoje, né? Se eu tivesse lá e tivesse visto, talvez eu tivesse presa hoje. Eu podia voar naquela pessoa, entendeu? Na minha frente. Mas, assim, é um ser humano pobre de espírito, é um ser humano que está infeliz, deve ser uma pessoa violenta, deve ter uma vida horrorosa.
para ter um cachorro violento que ataque o cachorro de uma outra pessoa dentro de condomínio, onde, né, tem crianças andando. Bom, uma falta de já que você tá explicando, eu vou explanar aqui mais ou menos por cima, para as pessoas entenderem, para o Pepe entender. Esse cachorrinho que você pegou no colo aí é meio parecido, né? Meio até, acho que até a mesma raça, não é? Eu não sei, eu não vi direito. Ela sofreu uma violência, um pitbull engoliu o cachorro dela, cachorro que eu estava há 9 anos com ela já, e é filho, para nós, eu considero filho, até porque eu não tenho. E isso é uma coisa que magoou muito ela, essa live quase que não aconteceu, porque eu me compadeci muito do que aconteceu com ela, você sabe o quanto que eu gosto dos meus filhos. Eu faço a seguinte pergunta, te cortando, já cortando de vez. Porque acho que ela está procurando resposta e não está achando. O culpado foi o cachorro ou foi o dono? Para mim, foi o dono. Olha, eu tenho um amigo que tem pitbull, que eu chego na porta da casa, o bicho abana o rabinho, eu abraço aquele cachorro e o cachorro é tranquilo. É sempre... Tá escutando, André? Esse é o mesmo caso do ser humano, gente. Frutos do meio, tá escutando, criação. Ela falou da boca dela, O culpado não foi o cachorro, foi o dono, porque o dono criou o pitbull dessa forma. Tem infeliz, violento, mal amado, deve gritar com esse bicho, deve não alimentar direito, deve não dar carinho. Porque o cachorro... Deixar sem alimentação, também pode acontecer. Faz um bicho atacar outro que foi lá abanar o rabinho para brincar, entendeu? Então, assim... É o ser humano. Nós, a raça humana, é a pior que tem. Aí depois o cara recebe um processo em cima, né? Aí ele fala, pô, o que eu tenho culpa? Pô, é a mesma coisa você andar com uma arma na rua e apontar e dar tiro. É a mesma coisa. Podia acontecer, Deus o livre e guarde. Não estou dizendo que foi melhor o cão do que você, não estou dizendo isso. Deus o livre e guarde. Mas e se acontecesse com você, Daniel? Estava lá, se eu estivesse lá, eu tinha... Não, exemplo, exemplo. Se tivesse lá, você matava. Teria matado essa mulher, era um soco no Você nariz. comia. Foi homem ou foi mulher, afinal de contas? É que uma hora você fala homem, outra hora você fala mulher. A dona é uma mulher, mas quem estava carregando, passeando o bicho, porque essa não tem força para segurar o cachorro, era um funcionário do condomínio. Acho que... Olha aí. E já está com uma pessoa. E eu tirar, enfim. Isso não importa. Importa assim. Não. Você vai superar. Se Deus quiser, você vai superar. Você tem força. Tudo passa. Agora, assim, o ser humano tá de um jeito que tá difícil. A gente não deve dizer de um jeito que não tem jeito, que foi que eu pensei, mas assim, tá difícil. Eu acreditava que a pandemia serviria para isso, para as pessoas serem um pouco mais unido, né? Terem o que é importante na vida, o que de fato importa na vida. Mas não, elas só queriam voltar ao normal. Voltar a ir às festas, carnaval, voltar tudo. Assim, a falta de consciência de entender por que essas coisas acontecem. Você acha que é tudo, acontece porque tem que acontecer, porque Deus quis? Deus ele é meio culpado para cuidar de tudo. É por isso ele deixou advogado, médico, sabe, para cuidar dessas causas para a gente. Não adianta, vou entregar nas mãos de Deus. Gente, Deus tem mais o que fazer. Ele tem muita coisa para fazer. É mais fácil terceirizar. Tem um provérbio que fala assim: o dinheiro não traz felicidade, né? Não tem um provérbio que diz assim: dinheiro não traz felicidade? Tem, né? Aí tem outro dizer embaixo, mas eu aceito assim mesmo. Cara, dependendo do uso... Traz... Você entendeu o trocadilho ou não? É a mesma coisa que a Daniela está falando. Ó. Se for parar para pensar. Todo mundo pensa que voltou tudo normal, mas na realidade não voltou. Ainda vivemos na pandemia, na realidade. Todos nós, quando vamos num lugar público, exemplo, supermercado, tem que sim colocar máscara. Mas todo mundo pensa que já passou, tomaram a vacina, está tudo bem.
Tecnicamente Não. foi extinta a pandemia, né? Então, assim, eles já não gostavam quando era obrigatório. Imagine agora que foi extinta perante a lei, Tecnicamente, né? ele acha. Por quê? Para as pessoas voltarem a trabalhar, voltarem aos comércios e voltarem a circular na rua, minha gente. O hospital esvaziaram, sim, porque morreram o que tinha que morrer. Mas deixaram sequela em muitas pessoas. Eu sou a Mesmo com prova viva a disso, vacina. né? Desculpa. Hã? Eu sou a prova viva disso, né? O meu filho pegou 3 vezes a Covid. Você pegou 5, né? Você me falou. Nossa, 5 vezes você pegou Covid? É porque eu tenho comorbidade, né? A minha doença é uma doença muito Eu grave. vou te Então, o levar que que no Pai de Santo. Eu vou te levar no Pai de Santo. Não, a gente já tem um amigo aí que ele já faz um monte de coisa aí, mas assim, ó, o que Mas que 5 acontece? vezes Eu é perdi muita coisa, 80% da mulher. visão, eu perdi Mas sabe por 80% quê? da Você visão. pegou 5 vezes? Você é muito linda. Pai é pai, né? Pai é pai, né? Não tem aquela É, conversa. Vaso ruim não quebra. Você é também. vaso ruim. Você é vaso ruim. Você Você viu o quanto que ele é gosta de muito mim, né? linda. Você é muito linda. Obrigada, pai. Você pode pegar E perdi. 20 Covid, vai dar tudo certo. Vai passar de rasteira. Não é tão fácil assim, Pepe. Só quem pega e fica com sequelas entende que tem certas coisas que não voltam Eu nem estou com brincando com você, fisioterapia, né? Leone. Eu estou É, brincando com você. Eu sei que interpretou muito. Eu sei disso. tem dia que Mas eu tem gente que pegou uma ando, só e ó, Daniela, tem dia que eu não ando. foi passear lá, foi conhecer São Qual é? Pedro. Sabia disso? E o que você Tem dia tem? que eu ando. Tem dia que eu ando e tem dia que eu não ando. Eu Esclerose múltipla? fiquei com. Não, eu fiquei com sequelas no joelho mesmo, eu não consigo andar. Eu fico 10 minutos em pé, eu tenho que sentar. Eu não caminho como todo mundo, entendeu? Eu não consigo andar como todo mundo, entendeu? Eu faço minhas lives sentadas, porque assim, a dor é insuportável, a dor que ficou. Mas isso entra já um outro tema para uma outra live de 2 partes, porque assim, eu acredito que não tenha sido o Omicron, porque a última que eu peguei foi o Omicron. Essa variante. Eu tenho a minha opinião sobre o que pode ter acontecido. Mas esse é um assunto que eu não posso falar aqui, né? Eu Você acho que viaja por muito? consequência de uma outra coisa. Você viaja muito? Não, eu não saio de casa, pelo contrário, eu sou uma pessoa caseira, não saio de casa, mas eu acredito que essas sequelas todas, claro, tem a ver com a minha doença, mas aconteceram justamente pela baixa imunidade que eu tenho e ficou dessa forma e eu não tenho o que fazer. O dia que eu posso andar, eu ando pela casa, mas eu sei que no outro dia eu já não vou andar Você mais. tem muito Oi? o que fazer em relação a isso. Tem muito o que fazer e não é difícil. E não envolve remédio. Você tem que Sim, aumentar a tua... o Marquinhos está ajudando muito, ele fez muitas coisas para mim, que entra daí outras situações, coisas já mais espirituais. Mas eu estou trabalhando nisso da melhor forma possível, eu sou uma pessoa conformada em relação a isso. Ele sabe que tem dia que eu consigo cantar, tem dia que eu não consigo, que minha voz não. A minha língua começa a enrolar. Ele sabe que eu não consigo enxergar, então eu estou fazendo uma live, eu vou tentar ler, a visão some, depois volta. Aí eu me trato na Unicamp desde os 17 anos e eles dizem até hoje que não tem cura para mim. Então, se não tem cura para mim, não tem remédio. Se eu não tem remédio, eu não vou melhorar. Então, a situação está nesse pé desde os 17 anos. Você quer melhorar? Com certeza. Com certeza. Você perguntou o que isso tudo mudou para mim. Como que eu me sinto agora depois dessas 3 decepções, tá? Que 2 eu vou te contar depois. Você soube de uma, ele sabe de uma, tá? O segundo, só para mim, interessante, desculpa. Sim, mas Cortar. esse Tá daqui eu não cortando. posso falar aqui, tá? Depois, aí Mas eu o conto para Daniel você perguntou o no seguinte para privado. você e perguntou sério: você quer melhorar? Para mim foi Agora eu quero interessante. melhorar, eu quero Não, me para mim foi amar. interessante que ela perguntou. Segunda Ó, fiz a pergunta para você.
você está disposta a melhorar? Eu estou disposta a melhorar 100%. Eu não vou mentir, eu já quis morrer. Eu já quis morrer. É por isso que eu falo para você, quando eu tomei essa atitude de dar o primeiro passo, foi porque eu disse, não, isso não pode continuar. Isso não vai continuar, eu não vou permitir que ninguém faça isso comigo. Ele convive comigo, ele sabe meu jeito de ser. Ele fala assim, pô, André, porque você... Não, hoje eu sou uma pessoa que observa, quando eu vejo que eu corto, eu saio, sabe? Porque eu não quero mais pessoas negativas perto de mim. Depois eu vou te explicar o motivo, né? Que o Marquinhos descobriu umas coisas aí, legal, eu vou contar para você, para você também, Pepe. Mas eu não quero mais, eu quero coisas boas. Eu não tenho uma religião, eu sirvo a Deus, tá? Eu não sirvo um templo. Então, assim, às vezes eu vou num templo budista para fazer reflexão. E fico lá, sento e fico refletindo, pego meu japamala e fico lá pensando na vida. É o que eu faço hoje, meditando, tá? Sim. Porque igreja hoje virou comércio. Então, eu também não aprovo isso. Então, é assunto, gente, que a gente teria para 200 lives, se a gente pudesse conversar sobre isso. Uhum. Mas eu prefiro ir num templo, tá? Onde ele está vazio, onde você senta, observa a natureza, você pega seu japamala e reflete. Conversa com Deus. Eu não preciso que um homem venha entregar a palavra de Deus para mim. Eu posso conversar direto com ele. Concordo com você plenamente, mas a Daniela falou uma conversa. É Daniela ou Daniela? Daniela, sem dúvida. Mas assim, até quanto... Como você acha que vai ficar a tua vida se você, por exemplo, se curasse? Não tivesse mais nada, de dor nenhuma em lugar nenhum. Bom, como é que você se sentir? Atualmente, eu tomo morfina 3 vezes ao dia, às vezes 4. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que você é uma pessoa feliz, né? Eu acredito que eu vá ser uma pessoa feliz. Porque eu não tenho vergonha de falar a minha idade, eu tenho 51 anos, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, 51 anos, e eu acho que eu ainda posso ser feliz. Eu tenho esse direito como todo mundo, eu não sou uma pessoa ruim. E eu quero tentar, sim, ser feliz de novo. Recomeçar. Um novo recomeço. Não tem nada a ver falar Não, assim, tentar é um novo. não. Tentar não. Você quer ou não ser feliz? Eu quero, mas o que acontece, Pepe? Se o hospital de maior referência do Brasil olha para sua cara e fala assim, a gente não sabe o que você tem, tá? A sua doença é uma doença rara. Não está nos compêndios da ciência. Já falaram isso para mim, já. No HCOR. Já falaram isso para mim. E, ó, tá aqui, ó. Não estou brincando, não, tá? Não estou fazendo média com você, não. Ó, ela fez uma pergunta direta para você. Até você onde não está sabendo responder a pergunta dela. Ó, aí, sabe o que é isso aqui? Não consigo ler. É uma tarja vermelha. Para mim, isso... É procuração. É para o meu stem. Eu tenho 4 stem. Ó, aqui, ó. Olha a caixinha. Isso aqui chama pressão para o coração. Calma que tem mais. Mas não vou mostrar não, sabe por quê? Tem muito. Mas tem muitos o que significa a sua pergunta, Daniele? Até que ponto eu quero vir? Não. Você vai complementar só. Você falou que não tem cura. Tudo bem. Eu não tenho de colocar isso aí. Quando eu cheguei no HCOR, eu gastei 3 milhões de reais. Sorte que eu tenho meu plano de saúde. Cobri o hospital. Mas 500 mil reais eu tive que pagar. Beleza? Então tá. Como é que você vai colocar stem? Como é que você vai colocar stem onde não tem a veia? Todas as veias queimadas. Vamos ter que abrir. Mas só que tem um detalhe. Nós vamos tentar abrir. Você sabe disso ou não? Acho que eu nunca te falei, né? Sabe? Ah, você sabe. Só que é só 5%. Pode ser que você volte, pode ser que não. Sabe o que eu falei pro médico? O diretor do HCOR. Fecha a conta e passa a regra, vou para cá assar um churrasco. Colocaram 2 canudos de milkshake aqui, ó. E outro aqui. Faz 6 anos atrás. Estou tomando uns remedinhos
tô 10. Ó, tô vermelhinho na cara, é pressão alta, daqui a pouco eu vou tomar um remédio para pressão. Mais nada. Então, presta atenção que ela vai te falar agora, que é muito importante. Pelo amor de Deus, escuta a Daniela falar. Escuta ela falar. Você se disporia a mudar para alcançar o que você quer? A mudar a tua alimentação, hábitos, teus hábitos diários de vida. Sim. A tua alimentação, os teus hábitos de se mexer, garantir um sono de qualidade, assim. São os hábitos diários. Porque Sim. todas as raras têm inflamação. Essas coisas que as pessoas dizem que é doença rara, que não sabe o que é, 99,9% é inflamação. Deve ter aí 1% que eu não sei o que é, que a pessoa deve nascer toda torta e aí, infelizmente, é a karma dela. Não tem jeito. Mas 99% tem jeito. Tem jeito, só que a pessoa tem que querer. Você tem que se dispor. Porque com a alimentação... Com certeza. Com a alimentação muda. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente aí onde você é um lugar que tudo que você plantar cresce rápido e fácil. Né? Porque assim, o Brasil tem facilidade de ter uma terra boa, vermelha, tudo que se planta dá. Então, assim, basta que você queira. Primeiro você tem que se perguntar, eu quero parar de sofrer, eu quero completa, eu quero realmente só pensar no que é positivo, como você acabou de dizer, porque toda a tua causa é se ligar em dor, em coisas bem negativas, bem pesadas. E isso, o peso que isso traz para a nossa vida, para quem já está com alguma coisa que desde os 17 anos não consegue tirar de si, isso faz diferença. Faz muita diferença. Eu saí do Brasil porque eu chorava quando eu via essas crianças, bebês nas esquinas, com, sei lá, se era alugada a criança, se era do pai, se era da mãe, não sei se precisava botar a criança ali ou não, mas assim, passou-se 17 anos, para, meu amor. A minha outra filha aqui, com a pata em mim. Não Deixa é eu hora. ver. Oh. Eu peguei ela no colo, mas ela pulou. É outra uma gata preta. Você gosta de gata preta, né? Adoro gato preto. O meu mais velho está dormindo aqui em cima da mesa, na minha casa. Ainda bem que você tem os seus outros filhos, né? Para deixar, para te ajudar a superar esse momento difícil, né? Olha que coisa mais linda. Olha aí. Olhinho amarelo. Mas essa não gosta muito de ser agarrada, o outro ama. Então, minha amiga, é isso aí. É muito bom saber que você vai ficar um pouco mais com a gente. É muito bom. Eu gostaria muito de voltar a te ver nas novelas, porque, assim, não é porque eu sempre fui sua fã mesmo. Eu acho que existem atores que decoram textos, que fazem, que são bons atores. Mas tem atores que falam com o olhar. Você é aquele tipo de atriz que você representa com o olhar. Às vezes você não precisa nem falar para você transmitir para a pessoa aquilo que você está... E não é verdade, eu sempre reparei isso muito em atrizes, atores, porque hoje eu entrei quase que numa polêmica aí, por causa de um filme. E eu acho o seguinte, eu acho que o maior crítico é o público, continua sendo o público, gente. Então, a gente observa a pessoa, e a Daniela, quando ela representa, ela fala com os olhos. E eu acho isso maravilhoso numa atriz e num ator. E eu acho você uma atriz maravilhosa. E também tem muita gente concordando comigo aqui, ó. Muita gente e amigos seus também. Então, é isso aí. É bom saber que você está de volta. Eu fiquei muito feliz em te conhecer também, porque... infelizmente, nessa hora ruim, mas graças a Deus deu para... Vamos cair de novo, tá? Mas agora a gente volta para se despedir, porque eu acho que você deve estar cansada também, precisando descansar um pouco. O Pepe também. Pepe, você tem que dormir um pouco, tá? Você tem que dormir, viu? Tá na hora. Então é isso aí. Eu só posso agradecer de você